Às vezes eu acho que a gente realmente precisa de um psicotécnico pra usar a internet. Como um bom usuário de Twitter, todo dia eu descubro um novo papo de maluco. E a conspiração da moda agora é o tal do microplástico. O povo não sabe nem como que essa porra surge, mas jura que ele é responsável por tudo. E é claro que isso causa a feminilização dos homens, né? Porque tudo que passa na cabeça desses malucos é isso: ser macho. E o mais engraçado é que esses papos sempre vêm do cara mais sojado possível, como eles mesmos gostam de falar. Outra coisa que eles amam dizer é que tudo é feito pra manipular e controlar a população. Como se os ricaços fossem vilões de desenho animado que, em vez de simplesmente explorar o povo, preferem arrumar a forma mais complicada e ineficaz de atingir seus objetivos. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais teorias da conspiração que eu já ouvi durante minha vida. A primeira e mais clássica é a da soja, o alimento que, segundo a galera Red Pill e Incel, te transforma num ser sem barba, sem testosterona e com vontade de usar shampoo com cheiro bom. A teoria deles é que a soja tem fitoestrógenos, compostos vegetais parecidos com o estrogênio humano. E aí a primeira conexão que eles fazem é: se parece que o estrogênio deve fazer a mesma função, então quem come vira mulher. E eu não tô nem zoando, é desse jeito que eles pensam mesmo. É tipo achar que você fica mais inteligente comendo cérebro. E só pra ficar claro, não, os fitoestrógenos não têm o mesmo efeito biológico que o estrogênio humano. Na real, eles podem até bloquear alguns receptores de estrogênio. Então a soja é até mais antifeminização do que o pré-treino que esses caras tomam ouvindo funk, como se eles vivessem no Edit. E o pior é que o Japão é um dos maiores consumidores de soja no mundo, e ao mesmo tempo é um dos países que esses doidos mais endeusam como símbolo de conservadorismo. Não faz nem sentido. Agora a próxima maluquice é sobre o flúor na água. Essa aqui eu já ouvi muito e é tão antiga quanto a da soja. Já é basicamente um patrimônio cultural da internet também. Ela começou nos Estados Unidos e lá no comecinho, quando ela surgiu, eles falavam que era para controle populacional. What? Agora você adivinha, de novo é sobre testosterona para variar. Segundo a teoria deles, o flúor na água não serve para evitar cárie. Ele serve para deixar o povo mais dócil. Baseado em quê? E eu sei lá, porra. Nas vozes da cabeça desse pessoal. O cara toma 3 litros de coca por dia, come 5 pacotes de Doritos cheios de substância que ele não sabe nem ler, mas tá preocupado com o flúor na água baixar a testosterona dele e transformar ele numa garotinha. Enquanto isso, todas as fontes científicas concordam. A fluoretação da água reduz cáries e aumenta a resistência dos dentes. Tanto que hoje em dia até quem não escova os dentes direito tem dificuldade para ter cárie. Yes, science! Agora vem uma tão absurda e tão disseminada que até os governos caíram nela de certa forma. Os malditos transgênicos. Hoje em dia tem até animal confundindo transgênico com transgênero. E pra variar, essa alucinação também começou nos Estados Unidos. A ideia é que, como os alimentos transgênicos têm o DNA alterado para resistir à praga, seca ou crescer melhor, eles também alteram o nosso DNA. De novo, o cérebro lisinho deles fazendo as conexões mais rasas possíveis. Na cabeça deles, se você beber gasolina, você vira um carro. Essa baboseira ganhou tanta relevância que até hoje as empresas precisam colocar o símbolo de transgênico nos produtos, só porque os malucos dos estragos cozidos têm medo deles. Mesmo depois de décadas de uso e nenhuma pessoa virando uma espiga de milho. Agora na quarta posição foi uma das mais novas e nem tão importada assim. A tal da carne hormonizada. Essa teoria tem um fundinho de verdade, assim como as outras. Em alguns casos, realmente se usa hormônios para a vaca produzir mais leite ou crescer mais rápido. Mas quando a gente come, a quantidade de hormônio é tão pequena que não causa alteração nenhuma. Até porque se fosse assim, nem precisava aplicar nada. O que o próprio animal produz já seria o suficiente. E, ironicamente, os mesmos malucos que têm medo disso são os que aplicam hormônio de cavalo sem nenhuma preocupação. Acho que se pá, o gado cheio de hormônios são eles mesmos. Essa é outra antigaça e, se bobear, mais famosa, competindo até com a Terra plana. Vacinas causam autismo. Existem algumas variações, alguns falam que a vacina pode causar infertilidade, ou tem chip de controle mental, etc. Mas a que pegou foi essa, porque conspiracionista tem um fetiche com autismo que eu nunca entendi. Tudo causa ele. Essa, se eu não me engano, surgiu porque na criação da vacina da polio, um lote teve problema e infectou crianças com o vírus. Aí depois disso acabou o sossego. Todas as vacinas passaram a causar problema. E agora, principalmente, autismo. Aqui no Brasil isso nunca teve muita força. A gente sempre tomou todas as vacinas tranquilinho. Mas depois do Covid, virou moda ter medo de vacina. Alguns até dizem que só suspeita de vacinas experimentais, mas confiam nas tradicionais, porque na cabeça deles a vacina contra a Covid foi realmente desenvolvida em 2 anos. Os coitadinhos nem sabem que existiam décadas de estudos por trás dela. Agora eles atribuem até os efeitos da Covid à vacina. Tem aumento nos casos de miocardite? É a vacina. Aumento de infarto e trombose?
culpa da vacina. Mesmo que esses sintomas estejam presentes na própria Covid e inclusive sejam mais comuns em quem pega a doença do que em quem toma a vacina. E aí, pra ficar claro, não existe nenhuma evidência de que vacinas causem autismo e nem outras condições do tipo. O que se sabe é que sempre existem riscos, porque nada é perfeito. No mundo real, algumas pessoas podem sim ter efeitos negativos ao tomar a vacina, mas o risco ainda é absurdamente menor do que pegando a doença. Tá bom. Agora vem uma menção honrosa também à teoria de que autismo é causado por vermes. Essa é uma maluquice total e inclusive é uma das mais perigosas, porque tem até casos de pais enfiando água sanitária na bunda dos filhos, e supostamente esse é o protocolo para acabar com os vermes que causam autismo. É uma bizarrice sem fim e é uma das que mais me deixa revoltado. Aí vem outra também que é mais esotérica, a calcificação da glândula pineal. Essa também tem algumas variações, mas todas são idênticas, só muda a causa. Nessa teoria maluca, o próprio flúor na água, entre outras coisas, causa a calcificação da glândula pineal. De acordo com os doidinhos do centro, é o nosso terceiro olho. E eu não tô brincando não, é realmente isso. Eu não sei de onde exatamente surgiu esse interesse todo logo na glândula pineal, porque ela basicamente só serve para regular o nosso ciclo circadiano. Mas segundo esses malucos, ela controla o nosso chakra ou algo assim, tipo Naruto mesmo. E esse processo é até normal, é bem comum em pessoas mais velhas, de forma natural. Inclusive é por isso que muito velho tem problema para dormir. Outra envolvendo comida é sobre o glúten, que agora é o vilão pros nútrios do TikTok e pros malucos fitness. Supostamente o glúten foi artificialmente aumentado, principalmente no trigo moderno, para adoecer as pessoas. Mas o que esse pessoal esquece é que o glúten é o que faz o pão ficar fofinho, e por isso nós selecionamos o trigo para ter mais glúten desde quando a gente nem sabia que era ele que de fato fazia isso. Outra questão é que o glúten só faz mal para quem tem doença celíaca ou intolerância ao glúten. Você que não tem nada disso não tem problema nenhum com ele. Mas tem influencer falando que glúten faz furo no intestino, outros falando que glúten diminui testosterona pra variar, e mais 1000 outros efeitos satânicos que esses seres de cérebro sedentário conseguem imaginar. E aí, pra fechar esse purgatório, a mais recente e que motivou esse vídeo inteiro, o tal do microplástico. Mais uma vez, elas têm um fundo de verdade, mas eles precisaram aumentar demais os efeitos pra justificar o chapéu de alumínio. Os microplásticos estão em tudo mesmo. Tá na água, tá no ar, na comida e até na gente. Mas até agora a ciência não sabe se eles realmente causam algum problema. É óbvio que a nossa primeira hipótese é achar que ter pedaço de plástico dentro do nosso corpo não deve ser bom, mas ainda não dá pra afirmar que eles causam alguma coisa específica com certeza absoluta também. Mas já os grandes cientistas Red Pill, eles já têm certeza absoluta que o microplástico causa várias coisas e, mais uma vez, queda da testosterona. Oh shit. Here we go again. Vocês já perceberam que tudo pra esses caras se resume a isso, né? E o melhor, a maioria nunca nem fez um exame de testosterona na vida. E se fizesse, o resultado provavelmente ia ser bem abaixo do que eles imaginam. O microplástico é uma bosta sim, mas pular pra essa conclusão é simplesmente absurdo. A gente ainda não sabe o suficiente pra afirmar com certeza se ele causa ou não causa alguma coisa. O mais interessante é esse padrão. É sempre uma conspiração criada pela Big Pharma ou pelo governo e eles juram que todo mundo é burro. Menos o Flavinho do Pneu que descobriu a verdade escondida do sistema. É uma necessidade absurda de se sentir especial. Eles não conseguem lidar com a própria insignificância e precisam criar uma narrativa heróica, como se fosse o Frodo indo queimar o anel em Mordor. Ironicamente, os caras que espalham essas baboseiras por pagar de machão são os mais frágeis. Eles se afetam com tudo e ficam revoltados porque o mundo é complexo demais pra caber num TikTok de Red Pill. Então se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, que eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo.